Nessa aula, irei falar um pouco sobre os conjuntos numéricos mais importantes e explicarei o conceito de subconjunto e conjunto complementar. O conjunto numérico mais simples é aquele que não possui nenhum número, ou seja, o conjunto vazio. O conjunto vazio, representado pela letra grega φ, ou seja, esse círculo cortado, é o conjunto que não possui nenhum elemento. Outra representação para o conjunto vazio é as chaves sem nada escrito entre elas, representando que o conjunto não possui nenhum elemento. Por outro lado, na matemática, também existe um conjunto que contém todos os elementos trabalhados no problema. A esse conjunto damos o nome de conjunto universo. Pode-se dizer que não existe nada do problema fora do universo trabalhado. Assim, tudo que eu usarei no problema está dentro do conjunto universo. Dentro do conjunto universo, definimos os conjuntos de interesse para o nosso problema. Por exemplo, definirei aqui um conjunto A, um conjunto B e um terceiro conjunto, o conjunto C. Reparem que todos os conjuntos A, B e C estão dentro do limite do conjunto universo. Por isso, podemos dizer que A, B e C são um subconjunto do conjunto universo. Da mesma forma, C é um conjunto que está dentro dos limites do conjunto A. Assim, podemos dizer que C é um subconjunto de A. Ou seja, subconjunto é o conjunto que está contido por outro conjunto. Em outras palavras, todos os elementos do conjunto pertencem ao outro conjunto. Por essa definição, podemos dizer sempre que um conjunto contém a si mesmo. Da mesma forma, podemos dizer que o conjunto vazio, ou seja, o conjunto sem nenhum elemento, também está contido em todos os conjuntos, pois dentro de todos os conjuntos podemos dizer que existe um espaço sem elementos, um espaço vazio. Ainda a partir dessa figura, podemos dizer que a parte do universo que não contém nenhum elemento de B, ou seja, a área em azul, complementa o conjunto B, ou seja, o que está em azul junto com o conjunto B dá todos os elementos do universo. Dessa forma, definimos que o complementar de B, o conjunto que está aqui pintado em azul, o símbolo matemático para complementar de um conjunto é a barra em cima do nome do conjunto, ou seja, B complementar é igual ao conjunto universo, ou seja, todos os elementos, menos os elementos que pertencem a B. Ou seja, o complementar é tudo menos o que existe dentro do conjunto, os elementos do conjunto. Pode-se dizer também que o complementar do complementar é o próprio conjunto, pois, reparem pela figura, aquilo que, junto ao conjunto em azul, dá o conjunto universo, é o próprio conjunto B. Então, o complementar do conjunto em azul é o próprio conjunto B, mas o conjunto em azul é o complementar do conjunto B. Então, o complementar do conjunto complementar é o próprio conjunto. Além do conjunto vazio e do conjunto universo, outro conjunto numérico importante é o conjunto dos naturais, representado pela letra N maiúscula
com essa barra vertical aqui próximo ao n. Esse n estilizado representa o conjunto numérico dos naturais. O conjunto dos naturais é o conjunto dos números que usamos para contar. Por exemplo, quando iremos contar carneirinhos, começamos dizendo que não há nenhum carneirinho, 0. Existe 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ou seja, os naturais são os números positivos e que seguem de 1 em 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Porém, os naturais não resolvem todos os problemas. Por isso, foi criado o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, maiúscula e estilizada. O Z com essa barra dupla no meio do Z. O conjunto dos inteiros é o conjunto que contém todos os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante, e os seus simétricos, ou seja, o número negativo correspondente ao natural. O negativo correspondente ao 1 é o menos 1. O negativo correspondente ao 2 é o menos 2. E assim por diante, infinitamente. Como os inteiros é o primeiro dos conjuntos numéricos a possuir números negativos, também é o primeiro conjunto numérico a aceitar uma notação especial. Junto ao símbolo do conjunto, adicionamos um sinal de mais para indicar que estamos trabalhando com os números não negativos, ou seja, do 0 em diante. Da mesma forma, se adicionarmos um sinal negativo próximo ao símbolo do conjunto, indicamos que estamos querendo trabalhar com os números não positivos, ou seja, do 0 para trás. Podemos também adicionar um asterisco na parte superior do símbolo do conjunto, o que indica que não estaremos trabalhando com 0 no nosso conjunto. A partir do processo de divisão e dos números inteiros, surge um novo conjunto de números, o conjunto dos números racionais, representado pela letra maiúscula Q, com a barra indicando que ele é um conjunto numérico. Os conjuntos dos racionais, o conjunto Q, é o conjunto gerado a partir da divisão de dois números inteiros. Ou seja, 1 dividido por 2 igual a 0,5 é um número racional, pois surge da divisão do 1 pelo 2. Da mesma forma, 1 dividido por 3, que é igual a 0,333 infinitos 3, ou, por outra notação, 0,3 com uma barra em cima, o mesmo número, também é um número racional, pois é a divisão de 1 por 3. Então, todos os números racionais são inteiros, decimais ou dízimas periódicas, números decimais que se repetem infinitamente. Por outro lado, os números irracionais, representado pelo i, reparem a barra dupla indicando que ele é um conjunto numérico, é o conjunto dos números decimais irracionais, ou seja, que não são dízimas periódicas. Um exemplo disso é o raiz de 2. O raiz de 2 é aproximadamente, o sinal de aproximado é um tio seguido por um traço horizontal,
raiz de 2 então é aproximadamente 1,4141356,237 e continua infinitamente sem possuir nenhum padrão nos números decimais que seguem. Por isso, ele é tido como um número irracional. Diferente dos racionais, ele não pode ser transformado na divisão de números inteiros. Aqui escrito sobre uma notação matemática mais formal. Como os racionais e os irracionais não possuem nenhum elemento em comum, foi criado um conjunto para unir todos esses números, para possuir tanto os números racionais quanto irracionais. Esse conjunto é o conjunto dos números reais, representado pela letra R maiúscula, sempre barra dupla, indicando que é um conjunto numérico. Então, o conjunto dos reais é o conjunto que une tanto os números racionais quanto os números irracionais. Esse conjunto se torna útil, pois assim podemos trabalhar em nossos problemas tanto com operações como raiz, quanto com operações como divisão, já que a divisão está definida nos números racionais e a raiz gera alguns números irracionais. Então, para que podemos trabalhar com todos os resultados de ambas as operações, criamos o conjunto dos reais. Porém, a raiz quadrada também gerou um outro problema. A raiz quadrada de menos 1 não é um número real. Não existe nenhum número que ao quadrado dê menos 1. Por isso, foi criado um número imaginário para representar a raiz de menos 1. Foi útil para alguns problemas matemáticos definir a raiz de menos 1 como uma constante, um i. O conjunto que abriga esses números imaginários, esses números que possuem essa constante i, é o conjunto dos números complexos, representado pela letra C, também estilizada com a barra aqui, indicando que é um conjunto numérico. A partir de tudo que vimos nessa aula, podemos criar um diagrama para representar de maneira mais visual todos os conjuntos numéricos. O conjunto numérico mais abrangente de todos é o conjunto dos complexos, que possui raiz de menos 1 e todos os outros números reais. Então, dentro dos complexos, podemos incluir os números reais. Mas os reais são compostos por outros dois conjuntos, os racionais e os irracionais. Da mesma forma, os racionais contêm todos os números inteiros. E todo número natural também é um número inteiro, ou seja, os naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. E com isso, esquematizamos todos os conjuntos numéricos neste diagrama. Essa foi a videoaula de hoje. Espero que gostem e até a próxima.